fizer exercício, que normalmente é exercício que a gente chama de exercício cíclico, quer dizer, seu músculo começa a trabalhar e não para mais até você parar de fazer o exercício. Então, atividades cíclicas, o que a gente tem? O caminhar é uma delas, correr, ficar dançando, nadar, né, pedalar. Né? Então, essas atividades, normalmente o que acontece? Você começa a fazer um movimento e vai ficar fazendo ele o tempo inteiro até finalizar a atividade. Quando isso acontece, o que a gente tem? Uma situação que muitas vezes as pessoas chamam esse tipo de exercício como exercício aeróbio. Mas nem sempre ele, energeticamente, ele tem uma cadência maior aeróbia. Porque dependendo do quão difícil está sendo, por exemplo, você está correndo lá a 15, 18 km por hora, se você tiver um condicionamento físico não adequado para aquilo, automaticamente você tem pouco oxigênio no tecido muscular. E o músculo vai ter que se virar degradando a glicose sem a presença de oxigênio. Então, apesar de ser um movimento cíclico, em alta intensidade, ele pode ter característica anaeróbia. Mas é comum as pessoas se referirem ao exercício que é cíclico com essa terminologia de que é um exercício aeróbico. Não importa. O que importa é o seguinte, o indivíduo está fazendo exercício direto e está gastando energia. Então o que a gente espera quando se faz um exercício que é cíclico com intensidade moderada, vamos chamar assim. Então não é tão leve e nem tão intensa. A gente pressupõe que, a gente sabe que naturalmente o que vai acontecer? Está usando lá bastante energia do músculo, o músculo está captando do sangue para repor essa energia, o fígado está mandando uma quantidade de glicose não em grandes quantidades para o sistema, então naturalmente o que acontece quando você termina de fazer o exercício? Você mede a glicemia e ela está menor do que estava quando você começou a fazer o exercício. Então normalmente esse exercício que é cíclico, que ele é contínuo, ele normalmente com intensidade até moderada, ou muitas vezes que ele seja, em educação física a gente chama de treino ondulatório, então aonde você tem aí um momento que você, por exemplo, corre, você vai correr o tempo inteiro, então você corre aí a 8 km por hora. Daí daqui a pouco você dá um estímulo, por exemplo, a 10 km por hora, então quer dizer, você tem mudanças na intensidade. Mesmo nesse treino intervalado, ondulatório, ou mesmo aí na situação onde a gente tem indivíduo que é menos condicionado, por exemplo, ele vai correr 1 minuto, caminhar 1 minuto. Quer dizer, vai ser o mesmo gasto energético que ele tem? Não. Quando ele corre, ele gasta mais energia. Quando ele anda, ele gasta menos energia. E, claro, essa proporção de gasto de energia e captação da glicose, ela vai acontecer de maneira equilibrada. Então, a hora que você corre, você gasta mais glicose, o músculo capta mais glicose do sangue. Na hora que você anda, você gasta menos glicose, o músculo capta menos glicose do sangue. Mas por essa continuidade, quer dizer, o músculo, apesar de ter trabalhado mais em um momento e menos em outro, ele não parou de trabalhar. Então, ele foi um trabalho cíclico, ele foi um trabalho contínuo. Nessa situação, normalmente a gente tem o quê? Diminuição na quantidade de glicose no sangue. E quando a gente pensa em exercício que é intervalado, por exemplo, né? Tiros de 30 metros, 50 metros, 80 metros, depende aí do tipo de treinamento que você faz. Mas o que caracteriza esse tipo de treino? Eu não vou correr? Vai, por exemplo. Eu vou correr. Então você corre na maior velocidade que você consegue até completar aquela distância. Depois o que vai acontecer? Você vai dar um período de recuperação e vai de novo repetir. O que naturalmente acontece aí? Quando você faz essa sequência de esforços, é esperado que no final do exercício você aumente a sua glicemia. Por quê? Então você vai correr na maior intensidade que você consegue, quer dizer, na maior velocidade que você consegue correr e percorrer a distância que foi determinada. Com isso, sua frequência cardíaca aumenta bastante, porque tem uma grande quantidade de adrenalina sendo liberada, precisa de bastante glicose no sistema para poder servir como fonte de energia, e com isso, no final do exercício, normalmente você tem lá glicemias maiores.